Existe um mito dentro do yoga. Eu já acreditei nesse mito, hoje eu não acredito mais. Que é o mito do controle da mente. Essa prática, primeiro, uma prática de Shavasana, tá? Yoga Nidra. Shavasana é o asana, Yoga Nidra é a técnica em si. Mais voltada para a percepção do corpo, como a gente fez naquele fluxo dos pés à cabeça ou permanecendo em algum desses pontos importantes no nosso corpo. Ele pode ser terapêutico no sentido de alguma memória associada ao corpo, tá? Que está grudada ali. E quando a gente fala memória associada ao corpo, isso às vezes está muito associado mesmo a uma emoção ou alguma coisa que a gente não quer sentir e que a gente foge daquilo e que a gente quer evitar esse sentimento, evitar essa emoção, tá? Então pode ser um acesso a isso. Então ele tem essa terapêutica nesse sentido, tá? Indo para esse outro ponto agora esse outro momento que seria mais profundo de um pratyahara do corpo e um acesso a esse outro campo, tá? Primeiro, se a gente for falar num primeiro sentido terapêutico, ele tem, muitas vezes, tá, o benefício, mais benefício nesse sentido desse, que trouxeram desse reset do corpo, ou dessa, de organização, não sei se foi essa palavra, mas alguma coisa nesse sentido, assim. Às vezes essa prática tem um efeito de limpeza, vamos colocar assim, mais profunda do que o sono, dependendo da qualidade do sono, tá? Porque a prática de Yoga Nidra, nesse sentido, ela, à medida que a gente vai acolhendo esse corpo, acolhendo, e depois saindo dele para esse espaço mental, a gente está abrindo o espaço para que comece a vir esses conteúdos do inconsciente, tá? Esse conteúdo do inconsciente, ele pode vir com uma carga emocional ou não, ok? Ele pode vir com uma carga emocional ou não. O que que isso quer dizer? É isso que eu estou falando que podem surgir nesse campo aqui imagens meio que você não vai conseguir fazer uma associação direta a alguma emoção, alguma situação, alguma. Pode só vir. E às vezes só dessas imagens estarem surgindo nesse campo já é um processo de purificação. Que a gente não vai conseguir entender racionalmente, intelectualmente, completamente, mas que está acontecendo ali. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria dizer, que eu acho que é alguma coisa a mais ainda, é assim: existe um mito dentro do yoga. Eu já acreditei nesse mito, hoje eu não acredito mais. Que é o mito do controle da mente. É um mito. Vamos lá. Eu estou falando com vocês aqui, né?
Eu tô emitindo esses sons aqui, né? Eu não sei o que eu vou falar em seguida. Ó, esse encontro tem um plano, ó. O plano tá aqui, ó. Mas eu não sei o que eu vou falar em seguida do que eu tô falando agora. Como que eu controlo o pensamento? Me diz. Como que eu controlo o pensamento se eu não sei o que eu vou pensar em seguida a esse fluxo? Esse pensamento, que é um fluxo verbal na sua mente, ele praticamente, tá? Quando ele está no seu fluxo assim natural, ele tem vida própria. Você não controla ele. Agora, você tem uma determinada interferência nesses fluxos. Por exemplo, eu posso lembrar de alguma coisa aqui, uma associação, e eu escolher fazer ou não. Ah, falo isso? Não, vou falar, vou por aqui. Então a gente tem lapsos de escolha dentro desse fluxo. A gente não controla o nosso pensamento. Sabe o que é bonito disso? Quanto mais a gente vai mergulhando nessa prática de conhecer a nossa mente, que é isso que a gente faz aqui, né? Tipo, eu vou conhecendo, eu vou. Porque assim, vamos lá. Qual é a primeira coisa que acontece quando a gente faz um pratyahara praticamente total do corpo, que é o que acontece no Yoga Nidra? Patanjali vai dizer, é como se os sentidos tomassem a forma da mente. Mas que mente é essa num primeiro momento? Fica, é como, eu vou pintar uma imagem aqui para vocês. É como se ficasse você sentado num lugar falando para si mesmo. Não é mais ou menos isso que fica nesse espaço mental assim? Aí não tem mais ninguém fora falando com você, mas tem você falando com você mesmo. É como se fosse uma voz interna. Que aí fica ali. Ah, mas aí eu tenho que fazer isso, e depois tem que resolver tal coisa, e a pessoa me falou aquilo, e não sei o quê. Esse é um aspecto da mente. Não é isso ainda que eu estou chamando de imagem. Até determinado momento, nesse pratyahara, certo? Isso pode cair. Mas enquanto isso não cai, o que que a gente começa a perceber? Eu não tenho controle sobre esse troço. Você não tem controle sobre essa voz interna. Ela fica só tagarelando assim. O que a gente pode fazer, o que o yoga diz que a gente tem controle é, deixa eu olhar para ela, deixa eu escutar ela, seja a metáfora que você queira usar, escutar, ver, né? Você está ali e ela está acontecendo aqui. É até difícil dizer, quando você está nesse pratyahara, essa voz é interna ou é externa? É até difícil dizer dentro e fora, né? Você sabe que não é fora no ambiente, mas é esse ambiente que está aqui. Você está com os olhos fechados, essa voz está acontecendo aqui. Olha só como isso é rico. Isso é rico porque quanto mais eu conheço um pouco dessa voz interna, porque essa voz ela tem coisas nessa voz interna que se repete. Isso que a gente está chamando, isso que eu estou chamando dessa voz interna, nessa primeira camada, ela não é o Spotify, que vai fazer várias associações e vai te dar uma música nova hoje e amanhã dá uma outra música nova e aí sugere uma outra. Geralmente não é assim. Geralmente, essa camada é aquela velho cassete com o Walkman que toca um lado, bate e volta para tocar o outro.
E pode ser que às vezes você, inclusive, fique um pouco enjoada dessas músicas que ficam tocando ali. Só que imagina assim, às vezes, a gente está enjoado dessa música, mas a gente acha que a gente está enjoado da realidade, do mundo ao redor. O interessante é perceber que, e aí o yoga começa a mostrar isso, essa é uma primeira camada da nossa mente. É como se fosse assim, alguma coisa flutuando aqui, assim, ó. Mas tem isso tudo aqui embaixo. Não é exatamente embaixo, né? A gente começa a perceber que está ao redor, assim, tá? É como se esse fosse só um enredo. Só que esse enredo é aquilo que a gente se prende dizendo, isso sou eu, deixa eu defender isso. Mas o yoga está dizendo, esse é um enredo. Tem muito mais ao redor. E o que que tem mais ao redor? Tá? O que que tem mais, além dessa voz? Aí que eu gosto de chamar isso, e é para mim o Yoga Nidra é uma das práticas mais profundas para isso, é que essa voz ela é assim, ó, eu vou colocar assim, né? É como se ela fosse uma modulação assim, certo? Ela é uma modulação assim. O Yoga Nidra é como se ele viesse e fizesse assim, ó, fizesse um corte assim, transversal. Ele faz um corte assim e abre alguma coisa. O que é isso que abre? Esse corte transversal abre? Esse corte, na verdade, assim, ele dá pra gente, ele nos dá profundidade.